meu nome é Saulo Dias. Eu vou apresentar para vocês o trabalho sobre a memória humana. A memória é a capacidade de registrar, armazenar e recuperar um fato, um evento, um objeto, um acontecimento das mais diversas ordens. Um fato curioso é que memorizamos as informações de forma intencional, que ocupa um modo online, também não intencional ou subliminar, que ocuparia um modo offline. Temos então que um dos principais requisitos para armazenar é que ele seja percebido pelo indivíduo de forma intencional ou subliminarmente. E onde é que fica a memória? As memórias são conexões entre os neurônios. Ela não trabalha de forma isolada nem fica num local específico, por isso chamamos de sistema de memória. Ela envolve uma série de processos psicológicos, bem como toda uma fisiologia do corpo e mente. Na figura, mostra mais ou menos como está dividido as atividades no cérebro. No córtex cerebral, temos atividades psíquicas, psicomotoras, a verbalização e racionalização. Já no sistema límbico, temos as emoções e o comportamento. Os três mecanismos da memória: a codificação, armazenamento e recuperação. A codificação trata-se da transformação das informações que foram intencionalmente ou subliminarmente percebidas num código que possa ser armazenado na memória. Já o armazenamento é o processo mediante o qual mantemos na memória a informação que foi adquirida, no caso a memorização. E a recuperação é a busca da informação anteriormente registrada e armazenada para que possa ser usada em outros processos cognitivos, como o pensamento e a linguagem. Modelo de memória de Atkinson. Como é que ele funciona? A informação é percebida conscientemente ou subliminarmente pelos órgãos do sentido e vão para a memória sensorial. Fica lá por cerca de um segundo. Se aquele assunto te prende a atenção, ela segue para a memória de curto prazo. Se não, ela é esquecida. A memória de curto prazo ela é conhecida como o centro da consciência humana. Guarda todas as informações de qualquer natureza. Sua capacidade de armazenar e as informações em 15 segundos. E a relação está na memória. A memória é sua capacidade de armazenar. E ela funciona mais ou menos assim. Se eu a memória de longo prazo. E ela fica armazenada para que possa ser recuperada pela memória de curto prazo. Agora, se algo está armazenado, por que esquecemos da informação que está? Bom, o esquecimento é natural ao sistema de memória. Devido a tratar-se de um mecanismo adaptativo, nossa memória separa o que deve ser retido de maneira permanente e o que vai sendo esquecido, até mesmo informações que estão na memória de longo prazo. Pode ocorrer falhas durante a codificação, falhas de armazenamento e recuperação, e também ela pode ser reprimida para o inconsciente. A falha durante a codificação, a informação deixa de ser codificada na memória de longo prazo, ficando apenas no sistema anterior de memória, que é a de curto prazo. Ou seja, você tem acesso à informação, mas não consegue. Já as falhas de armazenamento e de recuperação, ela ocorre porque é uma grande gama de informação e nosso organismo não suporta processar tudo. E como mecanismo de adaptação, acaba não guardando e ocorrendo o esquecimento. Um outro caso são as informações que, mesmo armazenadas na memória de longo prazo, não conseguem ser acessadas, impedindo a recuperação da mesma. Tais falhas podem ainda estar relacionadas com o tempo que elas estão nos sistemas, como também o fato da memória de curto prazo estar tão que não consegue cumprir sua função, que é de fazer a busca na memória de longo prazo. Quanto a ser reprimida para o inconsciente. Para Freud, o esquecimento pode ser uma espécie de defesa para a preservação de nossa sanidade. Segundo ele, algumas das experiências que temos, principalmente aquelas ligadas à infância, podem ser tão traumatizantes que muitas vezes o nosso aparelho psíquico as reprime e não conseguimos lembrar de fatos acontecidos. Dessa forma, conclui-se que o processo de memória é bem imaginar. As explicações de referência à fisiologia do cérebro nos ajuda a ocultar o mecanismo. Porém, o lado psicológico não pode ser explicado apenas ressaltando o funcionamento do cérebro. Ela envolve um complexo sistema sensorial, perceptivo e interpretativo, bem como processos psicológicos e somáticos, que relacionam toda a fisiologia do corpo e da mente. É isso aí, pessoal. É tão traumatizante que muitas vezes o nosso aparelho psíquico as reprime e não conseguimos lembrar de fatos acontecidos. Dessa forma, conclui-se que o processo de memória é bem imaginar. As explicações de referência à fisiologia do cérebro nos ajuda a ocultar o mecanismo. Porém, o lado psicológico não pode ser explicado apenas ressaltando o funcionamento do cérebro. Ela envolve um complexo sistema sensorial, perceptivo e interpretativo, bem como processos psicológicos e somáticos, que relacionam toda a fisiologia do corpo e da mente. É isso aí, pessoal.
É isso aí, pessoal. Olá pessoal, meu nome é Sérgio. Eu vou apresentar para vocês o tópico de inteligência, visão geral e abordagem psicométrica. Inteligência refere-se ao funcionamento intelectual. Os quocientes de inteligência, ou testes de QI, comparam seu desempenho com outras pessoas de sua idade que fazem o mesmo teste. Acreditar que você pode ficar mais esperto te faz mais esperto? Pensar na inteligência como mutável e maleável, em vez de estável e fixo, resulta em maior desempenho acadêmico, especialmente para as pessoas cujos grupos carregam o peso de estereótipos negativos sobre sua inteligência? A importância do contexto ambiental na determinação da inteligência e a importância de entender como a inteligência se relaciona com outros construtos, como emoção e temperamento, vai nos trazer um apanhado de alguns avanços científicos na área da avaliação da inteligência, contrapondo as ideias que são divulgadas na mídia. Bom, pessoal, é muito comum ouvirmos que as antigas teorias de inteligência e os testes de QI estão ultrapassados, que o sucesso pessoal não depende de inteligência e sim de outras capacidades. Mas os que dizem as pesquisas mais recentes sobre o assunto? Então, o estudo feito revela que as antigas teorias vêm evoluindo gradualmente e em processo cumulativo e integrativo. Os testes de avaliação da inteligência estão cada vez mais sofisticados. As concepções sobre inteligência são mais balanceadas e não tão extremas quanto aquelas vinculadas na mídia. Que tipo de inteligência você tem? A psicologia procura há décadas responder a perguntas sobre a natureza da inteligência. O lado da diversidade de teorias e opiniões, existe o grande interesse da mídia por este tema. Um exemplo disso é o modelo de Keitel-Horn-Carroll da inteligência baseada na psicometria, que vem sendo considerado estado da arte na área. A concepção de inteligência da abordagem psicométrica está sustentada na análise fatorial. Neste modelo, podemos identificar, temos a inteligência fluida, a inteligência cristalizada, o conhecimento quantitativo, a leitura escrita, a memória de curto prazo, o processamento visual, o processamento auditivo, a capacidade de armazenamento e recuperação da memória de longo prazo, a velocidade de processamento e a rapidez de decisão. Essas são definições dos 10 fatores amplos da teoria de CHC. A análise fatorial, por sua vez, baseia-se nas diferenças individuais reveladas por uma centena de testes criados para avaliar as capacidades cognitivas. O propósito da análise fatorial é identificar subgrupos de testes que avaliam uma mesma capacidade cognitiva. A lógica deste procedimento é que, se dois testes requerem uma mesma capacidade cognitiva, então pessoas que tiverem esta capacidade desenvolvida tenderão a apresentar scores mais altos nos dois testes simultâneos. Ao contrário, pessoas com menor desenvolvimento tenderão a apresentar scores baixos nos dois testes simultaneamente. Como se baseia descobrir quais são as capacidades que compõem a inteligência, percorre-se o caminho inverso, isto é, aplica-se uma bateria de testes cobrindo uma diversidade de capacidades intelectuais
Emprega-se a análise fatorial para descobrir os grupos, os agrupamentos de testes e, por fim, analisa-se estes grupamentos, entendendo quais são as capacidades comuns envolvidas na resolução dos testes dentro deles. Então é isto, pessoal. Espero ter dado uma abordagem não tão aprofundada, mas que tenha tido entendimento amplo de visão geral e abordagem psicométrica. Obrigado. Meu nome é Aldair e vou falar sobre a abordagem psicogenética da inteligência. A abordagem psicogenética nasce com Jean Piaget, que trabalhou com Binet, e Binet ele defendia a abordagem psicométrica vista anteriormente. E Piaget se colocou como oposição a essa abordagem quando diz que não se nasce inteligente. O cérebro biologicamente tem uma base e sobre essa base que se constrói a inteligência. Seria uma base biológica ou genética sobre a inteligência, psicologicamente falando. Então nasce o termo psicogenética. A inteligência ela nasce então na interação entre a base biológica e o contexto ambiental, social e cultural onde o indivíduo está inserido. Seria o resultado então da interação social com a capacidade de resolver problemas, resultando em adaptação e superação de desafios, o que gera o desenvolvimento da inteligência. Então, dessa forma, resolver desafios se torna o desenvolvimento da inteligência. Nesta visão, não é possível quantificar a inteligência, mas sabe-se que ela evolui. Não posso atribuir um número a uma inteligência, mas sabe-se que ela pode evoluir. Qual seria, então, a diferença entre a inteligência humana e a inteligência animal? A principal diferença seria a cultura e também a capacidade de criar instrumentos, ferramentas e artefatos. O ser humano ele tem a capacidade de criar instrumentos, assim como alguns animais, mas porém se diferencia também pela cultura e com a capacidade desses instrumentos, dessas ferramentas, de gerarem cultura e também ajudarem a perpetuar essa cultura. Um exemplo da evolução, trazemos aqui o computador. O primeiro computador surgiu com a necessidade de criptografar ou descriptografar mensagens. O primeiro computador. Então, com a evolução e com a necessidade, o homem desenvolveu a capacidade de ter essa ferramenta, de instrumento. Esse aqui é uma foto do primeiro computador, o ENIAC. Então, graças à inteligência, foi possível criar ferramentas para transformar o mundo à sua volta, como também o celular. O celular surge então com a motivação e com a capacidade que o ser humano tem de transformar a sua inteligência em um instrumento. Então, assim como as demais tecnologias, o celular e o computador, eles se tornam obsoletos, mas eles cumprem o seu papel quando são desenvolvidos e também servem de base e de inspiração para gerações futuras. E para transmitir o conhecimento ou perpetuar a cultura é necessária a linguagem. Então a sociedade é caracterizada pela produção de instrumentos para adaptar o mundo e a sua linguagem para transmitir cultura. Quais são essas linguagens? Podemos considerar não apenas as linguagens escritas ou faladas, mas também a música,
o cinema e até mesmo linguagens de programação. Mas se não é possível medir ou quantificar a inteligência, nós podemos dizer que existem pessoas mais e outras menos inteligentes. Então, a conclusão que chegamos nesta abordagem é que a abordagem psicogenética defende que a inteligência é baseada na capacidade genética do cérebro e este se desenvolve de acordo com as necessidades, de acordo com a cultura, de acordo com os desafios colocados. Então, existem sim pessoas mais e outras menos inteligentes, porém não é possível quantificar ou dizer o quanto cada uma é mais ou menos inteligente. Meu nome é Alzis, vou falar um pouco sobre abordagens contemporâneas da inteligência. Essas abordagens foram levantadas nos Estados Unidos e são muito faladas ainda hoje em dia no cenário científico e pela mídia atual. Esses temas revolucionaram tudo o que se pensava sobre inteligência e eram muito utilizados quando se falava em psicologia organizacional e psicologia educacional. Dois estudiosos que trataram sobre a abordagem contemporânea da inteligência foram Howard Gardner e Daniel Goleman. Howard Gardner criticou muitos pressupostos psicométricos, onde se afirmava que a inteligência, ao contrário do que se pensava na psicometria, não é inata, ou seja, não nasce com o indivíduo nem tampouco mensurável, não poderia ser medida. Para Gardner, a inteligência deve ser vista como potencialidades que vai desenvolvendo na medida em que o indivíduo interage com o mundo e o mundo com ele. Testes de QI, por exemplo, abordados pela psicometria para Gardner, seriam incompletos, deixando de considerar outras formas de inteligência. Gardner, em seu estudo, identificou 8 tipos diferentes de inteligência. A linguística, onde o indivíduo tinha sensibilidade com as palavras e as formas de expressões, com domínio do que se estava falando, tendo intimidade com as palavras e sabendo usá-las corretamente. A lógico-matemática, onde o indivíduo tinha intimidade com números, cálculo e raciocínio lógico. A inteligência musical, o indivíduo tinha sensibilidade para ouvir e criações, músicas, ritmo, etc. A inteligência intrapessoal, o indivíduo tinha capacidade de lidar com seus próprios sentimentos, pensamentos, com autoestima, humor, etc. A inteligência interpessoal, o indivíduo tinha capacidade de lidar e conviver em harmonia com outras pessoas, ter um mínimo de empatia e sentimento com os outros, sabendo ouvir e conviver em grupo. A inteligência corpo-sinestésica, onde o indivíduo tem a capacidade de lidar com o próprio corpo, com os movimentos e ter o controle do corpo. A inteligência espacial, a capacidade de perceber relações de espaço, ter a noção de medidas e dimensões. A inteligência naturalista, onde o indivíduo tem potencialidades intelectuais relacionadas ao meio ambiente e à ecologia. Os profissionais que trabalham com florestamento e envolvidos em projetos de preservação do meio ambiente são exemplos de inteligência naturalista. De acordo com Gardner, todos possuímos potenciais genéticos para desenvolver qualquer uma dessas inteligências, que também seriam adquiridas em função do ambiente em que nascemos, crescemos e vivemos. Outro grande estudioso que tratava da abordagem contemporânea da inteligência era Daniel Goleman. Ele definia as teorias da inteligência emocional como um domínio sobre as próprias emoções. Daniel Goleman relacionava as habilidades do indivíduo em ter o domínio sobre as próprias emoções, possibilitando motivar a si próprio, ter autocontrole, saber lidar com os sentimentos e frustrações, tendo o equilíbrio emocional que ajude a si mesmo e aos outros. Algumas áreas definidas por Goleman na inteligência emocional eram autoconhecimento emocional. O indivíduo podia reconhecer o sentimento que ele sentia enquanto o sentimento ocorria. Controle emocional, onde o indivíduo tem a habilidade de lidar com os próprios sentimentos, adequando-os para situações favoráveis a ele mesmo. Automotivação, o indivíduo sabia direcionar as emoções a serviço de um objetivo a ser alcançado. Reconhecimento de emoções em outras pessoas, a empatia. Nessa definição, o indivíduo sabia se colocar no lugar do outro. E habilidades interpessoais, onde o indivíduo sabia lidar com os outros, tinha um bom comportamento em grupo e entendimento mútuo, somando a habilidade de reconhecimento de emoções em outras pessoas e a empatia.
Essas abordagens influenciaram nas criações de novas metodologias de aprendizado. É muito discutido e usado nas empresas atuais. Tem a ver com o sucesso do indivíduo, as relações afetivas, as relações pessoais, profissionais e sociais. Essas abordagens definem o sucesso na vida do indivíduo. De acordo com esses estudos, essas inteligências se adquirem educando as crianças desde cedo, ensinando funções de sobrevivência, tomada de decisões, ajuste dos limites que mantém a saúde física e mental, desenvolvendo a comunicação e a união entre os indivíduos. E esse tópico de abordagens contemporâneas da inteligência finaliza nossos estudos sobre psicologia.